Oi, tudo bem? Hoje acabei esse livro aqui, muito lindo. A biografia de duas grandes escritoras, a Mary Wollstonecraft e a Mary Shelley. Biografias de mãe e filha. A Mary Wollstonecraft é a mãe da Mary Shelley. A autora é Charlotte Gordon. E o que ela faz aqui é escrever uma biografia em que ela vai entremeando as duas vidas. Uns capítulos, por exemplo, nos capítulos pares, a história da Mary Wollstonecraft. Primeiro é assim, no capítulo 1, ela faz uma introdução contando o nascimento da Mary Shelley. A Mary Shelley nasce e 10 dias depois a mãe morre, né? Em consequências de complicações pós-parto. Então no capítulo 2 ela conta a história da Mary Wollstonecraft. No capítulo 3 ela conta a história da Mary Shelley, ou Mary Godwin, né? Depois Mary Shelley. Vai assim até o final. No capítulo 40 ela une as duas, Mary e Mary. Então o que eu fiz? Eu li primeiro a história da Mary Wollstonecraft, impressionante, e depois li a história da Mary Shelley, separadamente, cada hora a história de uma, porque eu achei interessante assim, foi um método para acompanhar, né, a vida das duas separadamente e depois unir-se no final. Gostei muito desse livro. A Mary Wollstonecraft, eu já tenho um livro aqui que fala sobre viagens e conta a história dela, de um episódio em que ela vai para a França durante a Revolução Francesa como repórter, como jornalista. E ela então escreve tudo aquilo que vê ali em Paris durante a Revolução Francesa, a Mary Wollstonecraft. E eu já fiquei com essa mulher na cabeça. Eu já fiquei assim impressionado com a ousadia dela. Agora, ler toda a vida, nossa, chamou muita atenção. A Mary Wollstonecraft, ela viveu toda a sua experiência humana no século XVIII. Ela nasce em 1759 e morre em 1797. A Mary Shelley, claro, né, nasce no mesmo ano da morte da mãe. Ela nasce então em 1797 e morre em 1851. Então, assim, nós temos aqui neste livro todas essas duas vidas e tudo aquilo que elas fizeram como literatura, como pessoas assim ousadas que elas eram, né? Principalmente aí no caso eu gostei muito da vida da Wollstonecraft. A da Mary Shelley eu conhecia também por um outro livro que eu tenho, que eu já mostrei aqui, A Vida de Shelley, ou Ariel, e lá contam, o André Marrois fala sobre a experiência dos dois jovens, né, fugindo aí da Inglaterra, a Mary Shelley e o Shelley. E claro, né, assim, as histórias aí do romance do Frankenstein sempre tem alguma nota biográfica sobre a Mary Shelley. Quero fazer nesse vídeo aqui é mostrar então o livro da Dark Side. Impressionante aqui. Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, Mulheres Extraordinárias, as Criadoras e a Criatura Frankenstein. Olha que livro bonito. Nossa, ele é impressionantemente bonito. Tradução desse livro de Giovanna Louise Libralon. E esta edição é de 2010. Eu queria muito esta edição. Ela tem muitas imagens, muitas fotos, quadros. Aqui no caso a Casa Mani, lá na Itália, onde eles viveram o último
período, né, juntos, a Mary Shelley e o Shelley. Aqui, o corpo do Shelley sendo cremado na praia. Shelley morre afogado, né, gente? Então são muitas imagens e o livro é bonito demais. Não sei, são tantos elogios para esse livro. Aqui é a Mary Shelley. Dá vontade de ficar aqui mostrando todas as imagens. A Mary Wollstonecraft, a mãe da Mary Shelley, tem uma vida muito agitada. Aqui o Byron, que aparece também. Aqui não dá para eu contar tudo, todos os episódios da vida da Mary Wollstonecraft, da Mary Shelley. Mas eu quero achar uma figura aqui da Mary. Aqui uma imagem da Mary Wollstonecraft. Não dá para ficar, não tem como contar tudo aqui. Mas o que eu quero dizer é que a Mary Wollstonecraft, ela é autora de vários livros e um tem aqui já no Brasil, Reivindicações dos Direitos das Mulheres. É uma obra filosófica, ela é filósofa, a Mary Wollstonecraft. Nessa obra ela vai falar da importância da mulher ter voz na sociedade, dos direitos da mulher. Então isso é algo assim novo, porque ela, naquele contexto, ela vê o que as mulheres passavam, principalmente aí olhando a sua mãe. A história da sua mãe agredida pelo pai, né? Violências que as mulheres sofrem, principalmente no contexto doméstico, na vida sexual. A mulher não tem voz. Então a Mary Wollstonecraft ela vai ser uma voz a favor das mulheres. Os seus escritos vão fazer essa mulher ganhar uma projeção, né? Então, assim, as reivindicações dos direitos das mulheres é uma denúncia das leis e preconceitos injustos que restringiam a vida das mulheres do século XVIII. Então, a voz da Mary Wollstonecraft é muito forte. Ela passa por várias vicissitudes na vida. Essa infância terrível, depois ela quer viver livremente dos estudos, da literatura. Ela quer ser professora, então ela tenta vários caminhos, até ela encontrar um jornalista importante em Londres, um editor, Johnson, alguma coisa, né, que vai ajudá-la muito. Então ele começa a enviá-la, ele vê que ela tem inteligência, né, capacidade para tantas coisas, e ele começa a enviá-la como correspondente assim para as revistas da época. E foi numa dessas que, além de ir para o norte, ela vai também para Lisboa tentar ajudar uma amiga chamada Fanny. Ela sempre luta a favor das mulheres. E vai a parte que eu gosto muito, que eu acho muito legal, para a França na época da Revolução Francesa. Principalmente em Paris, ela vê a época do terror. Ela estava lá na França o dia em que o Robespierre foi guilhotinado. Então ela escreve também diários de viagens, escreve cartas. Então, assim, o cabedal literário da Mary Wollstonecraft é muito forte. Ela tem um primeiro relacionamento com um cara que ela conhece lá na Europa, né? Então ela vive muito tempo no exterior, na França. Ela tem uma filha chamada Fanny com este cara. Ela ama muito essa pessoa, né? Inlay. Acho que não lembro o nome agora. Não vou lembrar nomes aqui. Porque eu parei de ler esse livro um tempo aqui. E ela depois é abandonada, né? Ela sofre nesse primeiro amor, até que ela encontra, depois de muito tempo, lá na França, lá na Inglaterra, o filósofo Godwin, o famoso filósofo que escreveu Political Justice. E ela então terá um relacionamento com esse Godwin,
casará com ele, e desse casamento nascerá Mary Shelley. Então, assim, a autora ela faz toda uma caminhada com a gente, numa escrita muito interessante, de todo esse caminho, de toda essa trajetória da Mary Wollstonecraft. E ela descreve, né, assim, com muita tranquilidade, mas ao mesmo tempo parece um filme que você está assistindo, a vida das duas mulheres, né, da Mary Wollstonecraft. Quando chega aqui no último capítulo, que a Mary Wollstonecraft vai morrer, né, por causa de consequências aí do parto, pós-parto, fiquei chocado. Aí eu fiquei um tempão sem ler esse livro, fiquei assim muito mal. Ela dá à luz e o médico que é chamado depois do parto dela, porque a placenta não sai, ele faz os procedimentos sem lavar as mãos e ela pega uma febre puerperal, uma febre pós-parto. Então, assim, já fazia 10 dias que ela tinha dado à luz. Ela começa, assim, convulsões violentas e morre disso. Uma mulher, assim, que lutou pelos direitos das mulheres, que enfrentou a sociedade, que enfrentava homens, falava de igual para igual com intelectuais, com filósofos, que era corajosa, né? Entrou nessa caldeirão que era a França aí na época da Revolução Francesa. Paris era uma loucura. Ela estava lá questionando, escrevendo, atuando. Ela veio morrer dessa maneira, né? Uma mulher que era contra nessa questão assim, da mulher ser subjugada no casamento. Então eu fiquei muito chocado com essa morte, parei de ler o livro. Mas como eu gosto muito da Mary Shelley, autora do Frankenstein, depois de um tempo eu retornei aí, engatei assim, fui, porque eu já conhecia bastante a história, né? Então aqui tem a infância da Mary Shelley com o pai, que ela fala que ela aprendeu a ler soletrando o nome da mãe lá no túmulo, né, de St. Pancras, aqui, ó. Mary Wollstonecraft, ela lia essas palavras e ela com o pai, a Mary Shelley, aprendendo a ler no túmulo da mãe. Achei isso emocionante. O primeiro capítulo, Uma Morte e um Nascimento, 1797-1801. Vai mostrar então esse momento, né? Mas o momento da morte está aqui no final. Fiquei muito mal. Daí então é a vida da Mary Shelley. O pai casa-se uma segunda vez com uma mulher chamada Mary Jane, que traz 2 filhos de relacionamentos anteriores, e ele tem a filha da Mary Wollstonecraft com aquele primeiro marido, a Fanny, e tem com a Mary Wollstonecraft a Mary Shelley. E aí a autora demora mesmo nessa época da infância, falando das dificuldades de convivência, em que a Mary Shelley e a Jane, que é filha dessa Jane Marie, dessa segunda mulher do Goldwyn, elas eram irmãs postiças, então elas vão ter uma convivência e vão passar uma grande parte da vida juntas. Elas vão fugir, inclusive, juntas com o Shelley para a França, vão morar muito tempo na Itália. Essa Jane se envolverá com o Byron, Lord Byron. Então nós temos tudo isso. E o Shelley, quando se envolve com a Mary Shelley, ele era casado, mas tinha se separado, já tinha 2 filhos com a Harriet, essa mulher depois suicida. Então, assim, eles ficaram mal falados mesmo na sociedade vitoriana, londrina daquela época, né? Porque o Shelley morre em 1822. Então, assim, ele morre cedo. Mas a autora descreve toda essa convivência da Mary Shelley com o Shelley, da produção dos livros do Shelley, como Prometeu Desacorrentado, né? Os poemas do Shelley, a convivência deles com o Byron lá em Veneza, os filhos que a Mary Shelley vão tendo com o Shelley vão perder
né? Então isso é muito forte também, sabe? Ela é muito jovem. Ela perde um menino chamado William, de 3, 4 anos. Uma dor terrível na vida da Mary Shelley. As peripécias na Itália, eles viveram muito tempo na Itália. Viveram também em Gênova, né? E lá em torno de um lago famoso, lá em Genebra. Em Genebra, eles vão ter aquela famosa noite, né, de tempestades. O Polidoro, a Mary Shelley, o Byron e o Shelley, que eles começam a compor histórias de terror, e ali nasce o germe, né, do Frankenstein, lá em Genebra, na beira de um lago famoso que tem lá. Tudo isso é contado aqui. É contado também as andanças aí por Veneza, os amores de Byron, o envolvimento de Byron com essa Jane. Eles têm uma filha, Allegra. O Byron toma essa menina da Jane Claire, né? Ela muda o nome para Claire. Essa Jane, irmã postiça da Shelley, será uma grande admiradora da obra da Mary Wollstonecraft. Tem tudo isso também aqui. Elas convivem, o Shelley ele flerta com várias mulheres, inclusive com essa Jane Clairmont, né? Jane é a mesma, né? Jane Claire, ela mudou de nome. Então nós temos as complicações de convivência da Mary Shelley com a Jane. Então tudo isso é descrito. Essas passagens aí pelas cidades da Itália, quais livros são produzidos, com trechos de cartas, trechos de poemas, trechos de diários. Tudo isso enriquece esse livro, que é escrito de uma maneira ágil, como se você estivesse assistindo mesmo a um filme da vida dessas pessoas, mas com profundidade. Então tem muitas notas aqui sobre livros, sobre textos, tem essas imagens que ajudam. Então um livraço, um dos melhores que eu li esse ano, que eu amo muito biografias. Temos então a parte da morte do Shelley descrita. Eles estavam naquela casa Mani que eu mostrei aqui lá na Itália. O Shelley morre afogado, né? Então tem tudo isso, é contado aqui, né? O terror que eles viveram nesses dias. As pessoas que eles conheciam, os intelectuais, inclusive também a história do Byron, que depois vai para a Grécia e morre também na luta da independência, né, dos gregos contra os turcos. Então, assim, é um livraço que mostra a vida intelectual desses jovens, né, dessa grande Mary Shelley, da Mary Wollstonecraft. E eu gostei muito dessas questões, assim, né, no meio de tantas agruras, adversidades, a arte da escrita, da leitura, nunca eles deixavam isso, né? Eles liam Homero, sabe, passando por dificuldades financeiras, passando por tribulações. Então, assim, essa questão da leitura, da arte, dos livros, acompanham a trajetória dessas pessoas, né? Então a arte é como um refúgio nesses momentos de dores. Depois da morte do Shelley, a autora continua a história da Mary Shelley. Ela vai começar a organizar a obra do Shelley, as dificuldades que ela tem, né, os lugares que ela passa. Ela só sobreviverá dos filhos deles. Acho que ela ficou grávida 5 vezes, só sobreviverá um, o Percy, que será o apoio da vida da Mary Shelley. Então os livros que ela escreve, além do Frankenstein, né, Valperga, O Único Homem. Então tem tudo isso descrito aqui que te interessa também. Você querer saber outros escritos da Mary Shelley, até o momento da morte dela. E no último capítulo, né, a autora une as duas, a obra das duas, a importância desta obra que foi relegada, que tem uma relevância muito forte na sociedade, né? Mas que as duas correram perigo de serem caladas, né? Tem também um viés feminista no livro, claro, né? A autora Charlotte Gordon, ela tem assim uma questão mesmo da presença da mulher, né? Ela bate muito nessa tecla da importância da mulher na sociedade. Então ela resgata duas figuras, né, literárias que correram o risco de serem esquecidas. A Mary Wollstonecraft, dificilmente a gente ouve falar dela fora dos círculos de pensamento feminista, né? Mas ela é muito importante dentro da questão literária. E a Mary Shelley, conhecida por Frankenstein,
mas assim tem outros escritos também importantes. Então, aqui no começo do livro, nós temos um prefácio da autora, eu achei muito interessante. Olha, além do tempo e do sangue, como se deve ler este livro? É a pergunta que os leitores farão a si mesmos ao se depararem com os 40 capítulos sobre a vida destas mulheres extraordinárias, Mary Wollstonecraft e sua filha Mary Shelley. Para começar, ela diz, podemos resgatar a lição de Virginia Woolf, que em 1926 escreveu, né, no livro ou no artigo The Yellow Review. Resgatar a lição de Virginia Woolf e aconselhá-los a manter a mente aberta, se deixar envolver para obter o máximo que esta experiência de leitura pode oferecer, né? How shall one read a book? É essa a pergunta de Virginia nesse artigo. Como se deve ler esse livro? Como ler um livro? A autora então diz, manter a mente aberta, se deixar envolver para obter o máximo que esta experiência de leitura pode oferecer. Biografias e memórias, leciona Virginia, permitem-nos assistir aos antepassados em seus afazeres cotidianos, acompanhá-los em passeios pelas ruas de outra época, percebê-los sob outra luz e retornar ao nosso presente, com uma percepção diversa sobre seus feitos históricos. Foi isso que eu tentei fazer, né? Retornar ao presente, retornar com toda essa bagagem de vida, né, de experiências que a leitura nos proporciona. Nesta dupla biografia, Charlotte Gordon entrelaça as vidas de Wollstonecraft e Shelley, em um movimento que nos permite viajar de uma geração a outra e notar que, embora muitas coisas tenham se transformado, de 1795, quando nasce Mary Wollstonecraft, a 1848, pouco essencialmente mudou. 48 já mais para o fim da vida da Mary Shelley, né? Ela morre em 1851. Quem escreve essa introdução aqui, esse prefácio, não é a autora, é Luciane Cecconi, uma rebelde transgressora, em 2019. Ela que escreve isso, não é a Charlotte Gordon. Estamos falando de duas mulheres na convergência das revoluções industrial e francesa, do iluminismo e do romantismo, que viveram experiências muito semelhantes de injustiça por causa do seu gênero. Lembrando então que Shelley, Keats, né, o poeta Keats, que era amigo, entre aspas, um conhecido de Shelley, morreu primeiro do que Shelley, eles são precursores desse movimento romântico na Inglaterra, né? Nenhuma delas chegou a presenciar a realização dos ideais que defendiam, mas ambas deixaram como legado as marcas da resistência feminina em tudo que escreveram e publicaram. Os leitores poderão optar por ler este livro de duas formas diferentes, seguir a sequência proposta pela autora, com a alternância entre os anos da vida de Wollstonecraft e de Shelley, ou ler primeiro os capítulos pares e depois os ímpares. Foi assim que eu fiz, para assim obter uma sequência linear da história. Quando chegou no final, eu voltei na história da Mary Shelley. De um jeito ou de outro, é inevitável o mergulho no universo oitocentista dos grandes escritores, artistas, poetas e pensadores que Gordon explora tão bem. Isso é magnífico, né? É como se você estivesse lá na Inglaterra, conhecendo a vida dessas pessoas, vivendo com eles essa experiência aí, né? Com esses artistas, escritores, no dia a dia desse mundo literário do século XVIII e XIX, dos séculos XVIII e XIX. É surpreendente a quantidade de informação que podemos obter sobre a condição social, jurídica, econômica, política e também cultural das mulheres da época, o que torna esta biografia muito singular. Não só mãe e filha foram elas mesmas figuras importantes na história do feminismo, como também a partir delas é possível acessar as histórias de outras mulheres. Então isso aparece aqui no livro, né? Como antepassadas e contemporâneas das duas escritoras, das duas Mary,
que vão também ser citadas e até pesquisadas mais a fundo na biografia, como Mary Astle, Charlotte Corday, Olympe de Gouges, Mary Worth Montagu e outras mulheres da história que aparecem aqui. É também por meio da experiência das duas escritoras que podemos entender o papel central que o trabalho editorial cumpriu e cumpre na perpetuação das ideias sobre igualdade de gêneros, em conjunto com as atividades de tradução que garantiram e garantem o trânsito desses registros por todo o mundo. As duas, né, a Mary Wollstonecraft e a Mary Shelley, sempre foram envolvidas com textos, com traduções, com o mundo editorial também. Elas enviavam textos para serem publicados, muitas vezes eram rechaçados pela condição delas, pelo que o texto também tratava. Então tudo isso aparece. Além disso, o resgate dessas obras proto-feministas confirma a importância da pesquisa historiográfica como uma verdadeira atividade de escavação em busca de nomes e referências marginais daquelas que, justamente por estarem no lado das perdedoras, acabaram ocultadas pelas histórias dos vencedores. Então, nós temos essas questões, né? A Mary Wollstonecraft e a Mary Shelley quase foram ocultadas, né? Não só pelo escrito, mas também por serem mulheres. As referências femininas que a autora traz reforçam a necessidade de aprofundarmos a conexão com as vozes extraordinárias do passado, estejam elas à nossa espera em porões de bibliotecas. Vários casos de escritoras que são descobertas no fundo de estantes ou escondidas em nossa própria árvore genealógica. Conhecer a história familiar também pode trazer algumas revelações. Não para cultuá-las como ícones estáticos, mas para aprender com suas experiências. Shelley cultivou a memória de Wollstonecraft e talvez essa seja a memória da história, né? A moral da história. A filha cultivou a história da mãe, lia os escritos da mãe, quis ser, né, uma livre pensadora como a mãe, né, viver os ideais da mãe, tudo isso aparece, né? A Mary Shelley quis mostrar que aquilo que a Mary Wollstonecraft colocava é possível de ser vivido, né? Defesa das mulheres, lutar pelas mulheres, né? E ser livre, né? Assim, enfrentar mesmo situações difíceis e ser transgressora, né? Ser uma rebelde, vamos dizer assim, né? Então aqui nós temos um estudo de fôlego da vida dessas duas mulheres. É um livro trabalhoso, como a própria autora diz aqui, né? Em que a figura dessas mulheres são destacadas. A Charlotte Gordon coloca, né? Como poderia uma mãe que morreu 10 dias depois de dar à luz ter causado tanto impacto sobre a filha? Entretanto, por mais inusitado que pareça, a influência de Wollstonecraft sobre sua filha foi profunda. Sua filosofia radical moldou Mary Shelley, inflamando-lhe a determinação de se tornar alguém e de criar uma obra-prima exclusivamente sua. Ao longo da vida, Shelley leu e releu os livros da mãe, muitas vezes decorando suas palavras. Havia um enorme retrato de Wollstonecraft na parede do lar onde Mary Shelley passou a infância. A garota o analisava, comparando-se com a mãe na esperança de encontrar semelhanças. O pai de Mary Shelley, bem como os amigos dele, apresentavam Wollstonecraft como um paradigma de virtude e amor, enaltecendo sua genialidade, bravura, inteligência e originalidade. Envolvida como estava pelas ideias da mãe criada por um pai que nunca conseguiu superar a perda da esposa, Mary Shelley ansiava viver, de acordo com os princípios da mãe, satisfazer as aspirações dela e resgatar Wollstonecraft das sombras da história, tornando-se, se não a própria Wollstonecraft, a sua filha ideal. Incontáveis vezes ela reimaginava o passado e reformulava o futuro em um desventurado esforço de ressuscitar a falecida, mantendo os olhos fixos no que ela jamais poderia trazer de volta, mas que buscava reproduzir em muitos tempos diferentes. Quanto a Wollstonecraft, embora tenha partilhado de apenas 10 dias com a filha, ela foi profundamente influenciada pela ideia de filhos. Destinou a maior parte do trabalho de sua vida para a geração seguinte,
imaginando como poderia ser a vida dessas crianças e de que modo poderia ajudá-las a herdar um mundo mais justo. As primeiras obras de Stonecraft, escritas antes de sua famosa reivindicação dos direitos das mulheres, foram manuais pedagógicos, livros sobre como educar crianças e sobre o que ensinar, em especial as meninas. Lembra que eu falei que ela abriu uma escola junto com uma amiga chamada Fanny? Então tudo isso é colocado aqui. Condenada por sua própria época, Stonecraft se voltou para quem viria depois, inspirando-se naqueles que talvez viessem a ler seus livros após sua morte, sem jamais ter sequer sonhado que uma de suas mais importantes leitoras acabariam sendo a própria filha que deixou. Em Mulheres Extraordinárias, a vida de duas mulheres, as criadoras e a criatura, alterna entre a vida, então, de Stonecraft e de Mary Shelley, permitindo que os leitores ouçam o eco de Stonecraft nas cartas, nos diários e nos romances escritos pela Mary Shelley, e mostrando com que frequência Stonecraft dirigia seus escritos para o futuro, para a filha que planejava educar. Existem muitas biografias detalhadas dessas duas mulheres, escritas por alguns dos mais distintos estudiosos da literatura de gerações anteriores. Mas este livro lança uma nova luz sobre Stonecraft e Mary Shelley, ao explorar as interseções da vida delas, e são muitas as interseções. Mãe e filha tentaram se libertar da ação repressora da sociedade, elegante, esforçando-se para equilibrar sua necessidade de amor e companheirismo com sua necessidade de independência. Elas enfrentaram com coragem as críticas de seus pares, escrevendo obras que abordavam as questões mais polêmicas da época. Corajosas, apaixonadas e visionárias, violaram quase todas as regras possíveis. Ambas tiveram filhos fora do casamento. Ambas lutaram contra as injustiças que as mulheres enfrentavam e escreveram livros que revolucionaram a história. Suas conquistas são ainda mais impressionantes porque elas viveram uma época em que as mulheres eram consideradas incapazes de conduzir sua própria vida. Embora se tratasse de uma era revolucionária, Stonecraft viveu a época das revoluções americana e francesa, e Mary Shelley atingiu a maioridade no ápice do romantismo. A maior parte de seus contemporâneos julgava o conceito de direito das mulheres algo tão absurdo quanto direito dos chimpanzés. Na realidade, os chimpanzés e outros animais ganhariam proteção legal em 1824, 20 anos antes da aprovação da primeira lei que limitava, mas não proibia, a violência contra as mulheres. Especialistas pregavam que as mulheres eram irracionais e fracas. As garotas eram ensinadas a ser submissas a seus irmãos, pais e maridos. Mulheres casadas não podiam ser proprietárias de imóveis. Salvo em circunstâncias muito raras, não podiam dar entrada em pedidos de divórcios. Os filhos eram propriedade do pai. Não só era lícito que o marido batesse na esposa, como os homens eram encorajados a manter as mulheres sob seu controle, punindo qualquer comportamento que considerassem rebelde. Caso um homem fracassasse em tais deveres, era tido como alguém sob o domínio feminino e sua masculinidade era questionada. Se uma mulher tentasse fugir de um marido cruel ou violento, era vista como uma fugitiva, e o marido tinha o direito judicial de aprisioná-la. Tudo isso aparece aqui também comentado nos escritos da Stonecraft e depois na vivência dessas duas mulheres. Não surpreende que, em um ambiente como esse, os críticos escarnecessem da obra de mãe e filha. Seus contemporâneos as ridicularizavam e insultavam, chamando-as de putas e fazendo ofensas ainda piores. Mesmo suas próprias famílias as rejeitaram. Para os inimigos, elas eram como se os raios de uma tempestade, destruidoras e imprevisíveis. Diante da hostilidade que enfrentaram, sua história é uma história de coragem e inspiração. Stonecraft e Mary Shelley resistiram à pobreza, ao ódio, à solidão e ao exílio, bem como ao desrespeito da vida cotidiana, aos insultos e à fofoca, aos silêncios e às pessoas que lhes davam as costas, a fim de escrever palavras que não deveriam escrever e levar vidas que não deveriam ter. O que a sustentava era sonhar com um dia em que, muito depois de sua morte, seus leitores concordariam com suas ideias, que as mulheres são iguais aos homens, que todas as pessoas merecem os mesmos direitos, que a razão humana e a capacidade de amar podem melhorar o mundo, que os grandes inimigos da felicidade são a ignorância, a pobreza, a crueldade e a tirania,
e que toda pessoa tem direito à justiça e à liberdade, e particularmente a última, né, a liberdade. Para mãe e filha, a liberdade era o mais importante, a chave que abriria os portões da mudança. Gostei muito desse prefácio, né? É um prefácio mesmo corajoso para incitar uma leitura aberta, né? Ver como essas duas mulheres foram proféticas, né, ao escrever os seus textos em favor das mulheres, mas além de terem vivido num ambiente opressor, mas serem corajosas, né, para lutar em favor da liberdade, de ser elas mesmas, né, de ser escritoras, criadoras tais como os homens, e ter essa capacidade, né, de lutar, de não desanimar diante das adversidades. Né? Aqui mostra muito isso. Quando para morrer mesmo, a Mary Wollstonecraft, né, tentou 2 vezes se matar, 2 ou 3, mas ela lutava, né, a força, resistir à pulsão de morte, né, lutar pela vida, pela liberdade, pelo amor, né, pela esperança de um mundo novo. Tudo isso aparece aqui nesse livro belíssimo. Quem puder ler esse livro, né, é uma experiência fascinante. Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, Mulheres Extraordinárias, As Criadoras e a Criatura Frankenstein, de Charlotte Gordon. Um abraço, até mais.